Vamos então aqui à nossa palestra. Olha, aqui nós estamos no segundo, né? Na segunda etapa, que é conduzidos pelo Senhor. Aqui nós vamos falar do que nós falamos na primeira parte domingo passado, e agora a segunda parte, conduzidos por Deus, conduzidos pelo Senhor, conduzidos por Deus. O nosso texto básico está lá em 2 Coríntios 2,14. Vamos ver aqui o nosso apóstolo, né, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, trazendo uma direção para a igreja de Corinto, amada de Corinto, os abençoados de Corinto, os eleitos, os filhos de Deus na igreja de Corinto. E ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo, diga, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, que somos conduzidos em triunfo. Quem é conduzido em derrota não tem como, mas quem é conduzido em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, o conhecimento tem o quê? Um cheiro, um perfume gostoso. Quando fala em fragrância, fala de perfume, né? Colônia, né? Que cheirinho bom, que fragrância boa. Que fragrância é essa? Pô, que gostoso, não é isso? Assim, quem tem o conhecimento de Deus, ele exala a fragrância. E quando fala em fragrância, fala-se de um bom cheiro. Então, quando se fala fragrância do conhecimento, as pessoas assentam e te ouvem e falam: pô, que gostoso ouvir isso aí. É bom, faz bem para a saúde. Então, ele sempre está nos conduzindo em triunfo. Triunfo quer dizer o quê? Bom êxito. Um êxito brilhante, algo que é glorioso. Há ovações, batem palma para ti. Antes jogava pedra, depois começa a bater palma. Pô, que legal, que vida legal essa sua, pô, parabéns, e batem palma pra gente, não é isso? Superioridade obtido na demanda. Nós temos demanda? Quantos tem demanda no dia a dia? Tem, ó. E você é superior àquilo. Nada te afeta. Você vive uma situação e as pessoas dizem: olha, parece, eu estou vendo ele nessa situação. Estou vendo, mas parece que ele não está lá, rapaz. Porque quem está nessa situação, a reação dele é assim, assim, assado. Pá, ele chora, ele grita, ele reclama. Ele vai buscar a bênção de Deus na igreja, ele vai para a Universal, ele vai lá para a Assembleia, ele vai para Batista, ele vai buscar. E ele não faz isso, cara, lá e fica tranquilo. É como se nada tivesse acontecendo com ele. Olha, isso é interessante, viu, abençoados? Marca isso, hein? Superioridade obtida na demanda, na disputa. Ele tem prazer, regozijo, júbilo. Uma pessoa que está sendo conduzida pelo Senhor em Cristo está dessa forma. A pessoa que não está em Cristo, ele é outra forma. Ele não vive bem. Ele é reclamão. Reclama do marido, da esposa, do filho. Reclama de tudo, dos políticos, reclama de tudo. Mas uma pessoa que é conduzida pelo Senhor. O salmista Davi diz o seguinte: olha, o Senhor é meu. Nós fizemos uma série de pregação sobre isso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me para as águas tranquilas de descanso, por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele me conduz, ele está lá comigo.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me conduz. Então agora Paulo experimenta isso na graça, porque na lei ele viu isso. Agora ele experimenta na graça. Ele diz que Deus em Cristo, essa é a manifestação de Deus na terra em Cristo. Quando você vê uma pessoa falando assim, olha, Jeová, Yahvé, não está sendo conduzido por Deus. É o Shaddai, eles gostam desses nomes hebraicos, né? Porque é bonito, né? Então eles gostam de falar isso. Jeová Jerê, Jeová Rafá, Jeová Nisse. Pode saber que esse cara não está sendo conduzido pelo Senhor. Eu sou testemunho de Jeová, então você está ferrado. Deus não está contigo, meu amigo. Porque a ordem é essa. Graças, porém, a Deus, que em Cristo me conduz. Então, se você não conhecer Cristo, não há uma conduta de Deus. Então, não há triunfo. Não há triunfo. E o triunfo é completo. Quando falo em triunfo, sempre me conduz. Você se conduz aonde? Na sua casa, no seu trabalho, nas ruas, na escola, aonde for, essa é a sua condução. Aonde você está, ele diz, Deus me conduz sempre. Então Deus nunca te deixa, ele te conduz sempre. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, acabou, meu irmão. Você nunca pode se sentir só mais. Acabou essa solidão, ela acabou. Se você dizer que você está só, há uma solidão, oh vida, oh amor, sozinho. Pode saber que vai arrumar um bom marido para você. Pode saber que ele vai arrumar uma boa esposa para você. Pode saber que ele vai arrumar bons filhos para você. Bons amigos, bons irmãos. Por quê? Ele te conduz sempre em triunfo. Tem que realizar algo, porque senão, meu irmão, não tem sentido. Olha, e essa mensagem é para descobrir aonde eu e você estamos. O triunfo tem manifestado na tua vida? Se não tem, a culpa não é da palavra. A culpa não é da congregação, a culpa não é do ministro, do pastor, não. Você não está dando ouvido a Cristo. Você não está envolvido com Cristo, por isso que a sua vida não há triunfo. Você é filho, mas você não anda em Cristo. Eu tenho que andar em Cristo, que é a sabedoria e poder de Deus que está onde? Na congregação. Aqui você é direcionado para viver em triunfo. Aqui não pode clamar derrota. Não pode, abençoado. Derrota não existe para um filho de Deus que é conduzido por Deus em Cristo. Na palavra, não tem como. Senão, larga isso, vai embora, vai viver a vida aí fora, meu amigo. Mas se você é um filho de Deus, olha, não precisamos dos homens do mundo. Nós temos a condução de Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso o quê? Aprazimento. Eu sei que é loucura esse evangelho, mas Paulo diz, é a loucura da pregação mesmo, porque nós somos instruídos desde quando nascemos, ser cuidado pelos homens, pelas situações econômicas, pela política do mundo. Nós somos instruídos dessa forma. Você entrou na escola te ensinou isso. Os primeiros anos da sua escola te ensinaram isso. Depois você vai para o primeiro grau, o segundo grau, vai para o terceiro grau, a mesma coisa. Então o que está injetado na mente, não tem como você andar fora disso, a não ser que renovam a tua mente. Renovou, você diz, opa, peraí, me ensinaram algo, agora eu estou vendo um horizonte melhor. Eu vou sair da possessão dos homens e vou começar agora no Senhor. Então, no Senhor, Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo, sempre.
sempre quer dizer, não há espaço para a derrota. Você recebe assim? Não há espaço para a derrota. E quando há espaço da derrota, você fala. Você fala assim, ih, não tem jeito, estou lascado, estou ferrado. A derrota. Eu estou contrariando sempre. O sempre não pode haver espaço para nada. Sempre é sempre. Sempre é sempre. Sempre é todo dia. Não tem jeito. Então, aí que acontece? É o que Paulo diz, que nós não andamos pelaquilo que vemos, mas pelaquilo que cremos. Então tem que prevalecer a palavra e o seu crer. Que ainda que você veja que parece que o mundo está acabando diante dos seus olhos, o crer é maior do que os seus olhos estão vendo. Porque Deus está na conduta minha e sua ali, abençoado. E é bom que as coisas de vez em quando fervem em volta da gente, você ter experiência. Sempre, sempre. Os olhos carnais são sempre inimigos da fé. Sempre, sempre inimigos. Nunca bate. Então, essas coisas têm que estar em destaque em nós. Diariamente. Diariamente. As pessoas sempre têm que olhar para você. Isso é uma maneira de você se educar. Ah, não, mas sempre tem que estar bem? Mas uma hora a gente tem que estar mal. Quando é que o mal faz bem para alguém? Me fala aí. Se o mal fizer bem, então pode ficar mal pro resto da sua vida. Uma pessoa que está má, a fisionomia dela é um fracasso. Você já viu uma pessoa lá? Um dia eu estava andando, e eu sou muito observador. Às vezes eu estou aguardando um cliente dentro do meu carro lá, e eu fico olhando as pessoas. Aquele lá está mal, ó. Aquele ali está mais ou menos. Eu fico assim, eu fico olhando as pessoas, está precisando da palavra. A pessoa fala, cara fechada, triste. Você pode ver que ele está triste com alguma coisa está ferrando ele. Porque quando vai bem para você, quando está mal, você... o corpo mostra isso, demonstra isso. Aí nós temos que ver se aquela pessoa está seguindo por Cristo ou não. Aí nós vamos ver se ela está sendo guiada por Cristo ou não. Se ela é por Cristo, todo lugar que ela chega, irradia. Ô, maravilha, fulano de casa chegou. Eu gosto quando eu vejo os irmãos chegando aqui, né? Eu gosto. Quando ele entra também assim, abençoado, perfeito, completo, mais que vencedor, próspero. Deus em Cristo te conduz e triunfa. É mesmo? Acaba da hora acaba o mal. E ele, é mesmo? Meu espírito foi acordado aqui, eu despertado, eu estou bem. Eu estou bem, porque Deus falou que eu estou bem. Assim é? Papai, você recebe isso? Abençoados, completos, estamos em Cristo. E quando nós lemos esse versículo, que Deus nos conduz sempre em triunfo, precisamos saber que é através de uma doutrina. É uma fala acompanhada com conhecimento. Nós não lemos aqui, ele diz, olha, por meio de nós manifesta o quê? Em todo lugar. O que é todo lugar? Ah, não, mas tem um certo lugar aí, minha amiga, que não tem jeito. Mas aqui está falando que é em todo. Vai lá na minha família para você ver. Vai lá numa reunião de domingo para ver se você manifesta aí. Vai lá em casa, você vê aquele maridão lá. Vai lá, você vê. Você não vive comigo, que é espinho meu. Vai para você ver, rapaz. A palavra diz que por meio de Cristo nós manifestamos em todo lugar a fragrância do conhecimento. Não existe local que não caiba a palavra de Deus. Todo lugar cabe a fragrância do conhecimento. Todo. Começa pelo meu rosto, pelo teu rosto. Um coração alegre aformoseia o quê? O rosto. Quer ficar bonito, meu filho? Começa a rir. Começa a sorrir, fica alegre para você ver, seu rosto fica brilhando. Um coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito triste faz secar os ossos, até o osso seca. Que coisa horrível! Sorria!
Você está sendo filmado pelo céu. Sorria. Os anjos estão te filmando aí, rapaz. Sorria. Para ver se realmente você crê naquilo que você está ouvindo. Eu creio. Acontece a situação, eu o anjo fala, opa, ministra a favor dele. Ele está feliz, o coração dele está alegre, ele está satisfeito com o Senhor. Ministramos a ele. Tem que ser dessa forma, abençoada. Assim é. Então, essa fragrância, ela tem que ser manifestada desse conhecimento, que é lâmpada para os nossos pés. Então, é uma doutrina que define se você está sendo conduzido por Deus ou não. A fala tem que estar de acordo com a mente que tem o quê? O conhecimento. Porque muda o seu vocabulário. Você levanta todo dia, o que você fala? Hoje é o melhor dia, aí pronto. Começou a mudar o seu vocabulário. Se o seu vocabulário está mudando, porque a sua mente carregou de um dínamo de Deus, que é a palavra. Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu digo hoje, anjos, ministra a favor das minhas finanças, ministra a favor da minha saúde, ministra a favor da minha família, ministra a favor da minha alegria, do meu gozo do dia. Anjos, e eles ouvindo isso e vendo que isso está na mente, o que eles fazem? Submetem, porque eles foram enviados para isso. Deus estabeleceu dessa forma. Então, para definir a condução de Deus, foi-nos revelado 2 pactos, a lei e a graça. Isso tem que ser falado repetidamente para você não esquecer. Igual eu falei para os irmãos, isso é uma coisa didática. E nós sabemos que esses 2 pactos, eles precisam de ser conhecidos para serem o quê? Definidos na sua vida. Você tem que saber o que é lei e o que é graça, porque daqui a pouco você está falando da lei sem saber. Não é porque você não sabe que vai dar certo. Não. Você o que está errado, está errado. Não é? O que está errado, está errado. Não tem jeito. Você cometer um erro, mesmo sem querer, aquilo vai prejudicar alguém. E você está sendo prejudicado. Então, esse divisor de água tem que ser feito de lei e graça, para você não falar nada mais da lei e sim da graça. Assim é? E lá em Gálatas 3:24, olha para você ver, Paulo aqui trazendo um ensinamento que nós temos que valorizar a lei. As pessoas falam que eles não ligam para a lei. Não, nós ligamos sim, só que nós não vivemos, mas nós ligamos, porque ela foi o quê? Então nós temos que valorizar. O condutor. E ele vem dizendo, de maneira que a lei nos serviu. Então ela foi o quê? Boa para mim. Ela foi um condutor, ela nos serviu, ela não é imprestável. Ela foi útil, para mim e para você. A lei nos serviu de aio. Você vê, de mestre, de condutor, de um professor. De aio para nos conduzir. Então Deus, através da lei, conduzia o povo. A lei veio de Deus, e Deus é espírito, e a lei foi espiritual, ela veio de Deus, só que ela veio tratar com a carne e não com o espírito, mas ela é boa, serviu de aio para nos conduzir a quem? Olha aí a diferença para nós. Tem pessoas que pegam a lei e vai para Moisés. Nós pegamos a lei e vamos para onde? Para Cristo. Cristo, sabedoria e poder de Deus, que está onde? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados. Então, nós gentios temos que valorizar a lei, porque a existência dela preservou os gentios para serem justificados pela fé. E nós vamos ver aqui, lá em João 1,17 também, olha aqui o que nos é dito. A lei
Porque a lei foi dada por intermédio de quem? Você tem que saber, ué. Quem trouxe a lei? Olha, você sabe que tem muito crente que não sabe que a lei veio por meio de Moisés? Aliás, eles não sabem nem o que é lei. O problema é esse. Porque os mestres caduco deles não sabem expressar isso. O que é lei e o que é graça. Não educa. Olha, eu digo para você, eu fiz teologia, eu não conheci lei, eu não conheci graça, eu fiz teologia. Eu não sabia que era isso, eu vim saber depois que eu fui cortado pela graça. Sabia que havia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eu não sabia que o Antigo Testamento era lei e o Novo Testamento era graça. Eu não sabia, porque você só conhece lei depois que você conhece graça. Enquanto você não conhece graça, você não conhece a lei. Então você mescla a sua vida com fermento. Por isso que a vida do crente é sempre buscar. Você já viu? Estou buscando, irmão. Estou buscando. Está buscando, irmão? Já viu? Ô varão, está buscando? Está buscando? Hoje nós vamos buscar. É sempre necessitado. Não é assim? Você buscou hoje, irmão? Hoje de manhã eu busquei, viu? Busquei. Amanhã ele vai buscar de novo. Ele busca o dia inteiro, o ano todo, rapaz. Por quê? Porque ele não conhece o que é lei e o que é graça. Eu vou buscar bênção. Que bênção, rapaz? Você já é um abençoado? Não. Eu fui ensinado que eu tenho que buscar. Você foi ensinado errado, cara. Né? Então a lei veio por intermédio de Moisés. Moisés era quem? Um judeu preparado para libertar um povo judeu do Egito para levar na terra que mana leite e mel. Moisés foi para isso. Ele veio como libertador, como um véu de Deus na terra para libertar o povo da escravidão do Egito. Isso foi exclusivamente para os judeus. Eu e você tem alguma coisa com isso? Não. Só entendemos que os judeus, sendo libertos, sendo salvos, a lei nos serviu. Ela foi útil, a existência dela para nós gentios, porque a promessa não era para os judeus, a promessa em Abraão era para que os gentios fossem justificados pela fé, e não os hebreus. Isso que é o bonito da festa. E quando você tem esse entendimento, você, abapada, que tremendo isso. Não precisou de eu fazer nada, pagar preço nem nada. Veio o Senhor, pagou o preço e me libertou de uma coisa que eu nem sabia que eu era prisioneiro. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Você nem sabia, porque você era gentil não conhece nada de Deus, não, rapaz. Não conhece nada de Deus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus de Nazaré. Não, Cristo de Nazaré é uma coisa, Cristo é outra coisa, abençoado. Nós temos que dividir isso aí também. Se não souber dividir isso, fica buscando Jesus, se é o Nazareno, fica na lei, é o que o sistema faz com o povo de Deus. Eles gostam de Jesus de Nazaré, eu também gosto, lógico. Mas só que eu não sirvo Jesus de Nazaré, eu sirvo o Cristo, o ressuscitado. Eu pertenço a outro, eu não pertenço a Jesus de Nazaré, eu pertenço a Jesus, Cristo ressuscitado. Essa é a mente dos gentios. Assim é? Gentio não viu Jesus de Nazaré, não. Quem viu Jesus de Nazaré foi judeu. Tá? Só judeu viu Jesus de Nazaré, gentio não viu. Não viu. Então, que negócio é esse de Jesus de Nazaré? Então, o nosso negócio é Cristo, que está onde? Na nossa mente, trazida pelo apóstolo, e nós vimos a experiência espiritual que temos com ele. Assim é? Então, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Cristo é o autor disso. Romanos 6,14. O que ele diz aí, olha? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, então nós estamos debaixo de quê? Então lei, esquece para lá, não vive, debaixo quer dizer condutor. Deus não nos conduz pela lei,
como se diz, vai buscar lá na montanha, vai para o joelho, guarda dias, guarda festa, porque as pessoas fazendo isso, acham que estão sendo o quê? Conduzidas pelo Senhor, não é assim? Precisando de ir na igreja, rapaz. Não é? A pessoa fala, estou precisando de ir na igreja. Porque ele acha que ele fazendo isso, aí Deus vai conduzir ele. Hoje é dia da ceia. Menino, minha vida está terrível, vou lá no dia da ceia, vou tomar ceia. Deus, perdoa meus pecados que eu vou tomar ceia. E vou levar os dízimos e oferta, viu, Deus? Quer dizer, está falando ainda com Deus. Eu estou me refazendo aqui, dá um jeito de me abençoar. Não é assim? É desse jeito. Então, quer dizer, estão tentando, o sistema ensinou o povo a negociar com Deus. Fazer barganha com Deus, achando que Deus é bom de negócio. Vai se ferrar, meu amigo, porque Deus está nem aí para você, não. O que é de Deus já está estabelecido no seu testamento. Quem conhecer está bem, quem não conhecer, está mal, meu filho. Por isso que ele está sempre buscando, nunca ele sente completo. Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Aonde tinha pecado? Na lei, nos judeus. Gentio nunca foi pecador. Quem diz que você é pecador é um tremendo mentiroso. Porque a Bíblia não diz que gentio era pecador. Quem era pecador era judeu, porque ele tinha 613 mandamentos para cumprir. Quando ele errava, se chamava o quê? Pecado. Então, o pecado não tem domínio sobre. O que é domínio? Não interfere na tua vida. Eu pequei. Deus, eu pequei. Quem que pecou, rapaz? Isso não é uma expressão para o gentio. Isso é uma expressão única e exclusivamente para o judeu. Só o judeu tinha esse privilégio. Nós não. Nós somos gentios. E a palavra diz que o gentio não tem lei. Então não tem pecado. Não tem pecado. É dureza acreditar nisso, né? Mas é o que está escrito. Hein? E os seus. E quando ele diz eu vim para o que era para os meus, é porque ele vinha para acabar com o pecado. Só isso. E os judeus falaram, não vai acabar com o pecado, não, nós amamos o pecado. E até hoje estão aí dizendo que são pecadores. Vimos que a lei foi boa. Segundo Paulo, nosso apóstolo, mestre também da graça e da lei. Paulo era tremendo, Paulo era conhecedor tanto da lei como da graça. E na lei diz que ele foi mestre, ele avultava a muitos daquela época, pelo conhecimento que ele tinha. Ele era doutor na lei, era chamado justo da lei, né? Então, Paulo não é irrepreensível na lei. E lá em 1 Timóteo 1, de 8 a 11, ele diz aí, olha, o que Paulo fala? Nós gentios temos que dar ouvido a quem? Ao apóstolo Paulo. Dá ouvido, escuta, dá ouvido. Sabemos, porém, que a lei é o quê? Boa. A lei é ruim, pessoal. A lei é boa, nós sabemos disso. A lei é boa. Ela foi o quê? O aio que nos conduziu a Cristo. Foi excelente a lei. Foi a forma que Deus teve para preservar a sua igreja. Se alguém dela utiliza de modo legítimo, mas ela é boa. Tendo visto que não se promulga a lei, aí que está, para quem é justo, mas para transgressores, e rebeldes, irreverentes e pecadores. Quem era pecador? Judeu. Então a lei foi para eles. Que eles, olha como é que Deus via eles, olha, transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, mata pai, mata mãe, mata homem, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então a lei, abençoado, veio para eles. Para o quê? Puni-los. A lei veio para punir quem o transgressou. Judeu
ímpio, gentio não. Gentio não podia ser punido pela lei, porque Deus não era dos gentios. Deus não abençoava o povo judeu, o povo gentio. Como é que podia punir ele? Agora o povo judeu era abençoado por Deus, por isso que Deus punia eles. E dava e eles não respondiam à altura, então vinha o quê? A repressão. O castigo vinha sobre eles. Nós que somos gentios, não. Aí eles pegam essas expressões aqui, de reações, e colocam em todo mundo. Não, você tem que entrar no contexto, meu. Ah, mas meu filho é rebelde, é irreverente, é pecador. Não, peraí, entra no contexto. Paulo está falando aqui dos judeus, não estava falando dos gentios. Se você não souber fazer essa divisão, você cai na cabeça de todo mundo. Por quê? Há muitos impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, aonde? No mundo. Mas só que a Bíblia trata com situações, com tempo. E Paulo era doutor nisso, e quando ele falava isso, as pessoas entendiam ele, porque ali estava muito próximo da lei. De quando Jesus morreu, a lei ainda era bem em vigor, porque eles viviam num contexto de uma cidade, de um país, que vivia a lei judaica, meu amigo. Então o contexto ali era forte, quando ele falava, as pessoas entendiam claramente. Só que passar por 2000 anos, e saiu do Oriente, veio para o Ocidente, se esquece do contexto. Aí põe todo mundo na lenha, e não pode ser, ué. Põe todo mundo debaixo disso aqui, e não é dessa forma. Todo texto, fora de contexto, vira pretexto. Aqui ele está falando para os judeus, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, né? E para todo quanto se opunha a sã doutrina. Quem que se opunha contra a sã doutrina? Os judeus. Que Paulo pregava algo que eles não aceitavam. Não há mais pecado. Que é isso, meu amigo? Isso para o judeu, se eu falar que não tem pecado, ele te mata. Ele te peca matando. Não pode. Então nós temos que analisar isso. E ele diz, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, no qual fui encarregado. Por isso que Pedro e João e Tiago perseguiam Paulo. Por quê? Paulo mostrava uma outra vida, porque Paulo identificou com os gentios, que nunca experimentaram Deus. Então tudo é pelo calor da época, do momento. Por isso que ele explicava com grande autoridade. E nós agora, do século 2000, nós estamos no século 21, século 21, se nós não tivermos a mente contextualizada, fazemos o que o sistema faz aí. Por que há uma perseguição para o homossexualismo? Falta de conhecimento. O lesbianismo, mas é identidade de gênero. Por que os pastores estão brigando por isso? Porque eles não conhecem o contexto. Eles generalizam o contexto legalista para o tempo de hoje. Não pode, meu irmão, é outro tempo, é um outro povo, tem que ser julgado com a graça e não com a lei. E eles estão julgando o povo com a lei, rapaz. Que se eles pudessem, os pastores hoje, legalistas, se eles pudessem, eles cortavam o pescoço de um homossexual. Ele cortava o pescoço de uma lésbica. Se tivesse lei de morte, eles aprovavam. Não, mata eles. Porque eles iam tratar de acordo com a lei. Então quer dizer, por quê? Porque a religião aqui, meu irmão, ela é legalista. Ela não é graça. Na graça, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Padre, nós não reconhecemos ninguém. Pode ser quem for, para nós você é um abençoado, rapaz. Você é um completo, você é perfeito. O sangue de Jesus em Cristo te purificou de todo o pecado. O que era pecado, o que era erro, né? Hoje não é mais, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A pessoa tem que estar em Cristo. Mas o homossexual, você está em Cristo? Se você não está em Cristo, você não é justificado, como ele também não é justificado. Agora, se ele estiver em Cristo, ele é justificado e você não é. A pancada aí. A pancada é a verdade.
Por isso que Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo, porque nós temos a fragrância do conhecimento, abençoado. Nós discutimos uma coisa na íntegra, nós colocamos na mesa e falamos, é isso, companheiro. Aqui não tem eu acho, eu penso, eu sinto. Deus falou comigo. Quem falou o quê, rapaz? Você está falando besteira, Deus não fala besteira. Você está falando segundo a lei. Deus não te conduz na lei, te conduz na graça agora. Cristo é para a graça. Para a lei era quem? Moisés. Moisés era olho por olho, dente por dente. Lá você tomava na cabeça. Aqui não. Mas era desconhecedora, né? Então, sabemos que a lei é boa. O que nós estamos aonde aí, Tiago? Tem de vista, olha, que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores rebeldes, não é isso? Impuros. A lei é para eles, não é para nós. E quando está falando lei aqui, não é lei brasileira não, viu? Deus não está metido com lei brasileira ou lei estrangeira, não. Não, Deus não está nisso. Eles dizem assim, olha, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, o Brasil é seu. Deus falou, eu não recebo. Não, eu não reino aí, minha lei não está estabelecida aí. Aí está a lei dos homens. Para ser de Deus, teria que ser o judaísmo ou a graça. Na constituinte. Teria que ser julgado pela lei ou pela graça. Por que quando o salmista diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Porque o que regia a nação judaica? A lei, o judaísmo, porque só judeu que Deus era Senhor deles naquela época. Agora, Brasil, Deus vai estabelecer uma democracia, dar vida à cobra para picar ele, ele é bobo. Deus é teocrático, quando Deus fala, todo mundo tem que calar a boca ou então morre. É desse jeito, meu irmão. Não tem bate-papo, conversa, negócio com Deus. Não existe isso. Não existe isso. Por isso que Ele é Deus, Ele é soberano. Aqui no Brasil não. Tira o presidente, coloca o presidente. É ladrão, põe esse aqui, virou ladrão, também tira. Aí o povo mandando, não é Deus. A nação de Deus, quem manda é Ele. É igual a igreja, quem manda é Deus. Aqui não tem. Eu acho, eu penso, meu amigo. Tudo bem, senta aí e vai ouvir. Se você não entender... Beijinho, tchau, tchau. Não tem outra conversa. Porque o que está estabelecido, está estabelecido. E as ovelhas ouvem minha voz, não é assim? Vamos lá só em Gálatas 3,19. Vamos saber por que a lei foi boa. Mas ela foi o quê? Aqui, olha. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Você podendo ler isso aqui, pegar lá os versículos de 1 até esse 19 de Gálatas 3, ele diz... Qual, pois, a razão da lei? Olha aí, por que existiu a lei? Por que a lei veio? Então Deus trata lei e graça. Se você não tiver a graça, você não entende a lei. Nem sabe que ela existe. Conversa com um crente e diz, você está na lei ou você está na graça? Hein? Ele falou, na graça. Tá, na graça? Você pediu perdão pelos pecados? Hoje pedi. Não, então você não está na graça, você está na lei, meu filho. É fácil você detectar ele, fácil. Você é um abençoado ou Deus te abençoa? Deus te abençoa. Então você não está na graça, você está na lei, companheiro. Eles não sabem, infelizmente, não tem culpa, viu, abençoado? Porque o que manda é quem está ensinando. O crente não tem culpa, mas toma na cabeça assim mesmo. Qual, pois, a razão da lei? Por que existiu a lei? Olha aqui, olha. Ela foi o quê? Adicionada. O que é uma coisa adicionada? Que não se contava com ela. E no caminhar de um bolo gostoso que você está fazendo, você põe... Está faltando alguma coisa aqui. Na receita não tem. Opa, está faltando uma coisa. Eu vou adicionar. Não faz parte do corpo, mas eu tenho que adicionar. Foi o que Deus fez. Deus prometeu a Abraão uma nação
poderosa na terra. E Deus levantou, escolheu Abraão e os descendentes dele. Só que no meio do caminho Deus falou: esse povo, vou ter que adicionar alguma coisa, porque senão isso aí não vai para frente, não. Então foi adicionada por causa do quê? Nós vimos no versículo outrora, né, que foi 1 Timóteo aí, Deus castigando o povo, falando para quem os impuros, sodomitas, os raptores de homens, homicidas, parricidas, matricidas. Foi adicionado por causa do quê? Das transgressões. O povo judeu é transgressor. Então, no volume da sua transgressão, ele diz: eu vou estabelecer uma lei. Vou adicionar. Para punir esse povo, porque esse povo é de dura servir. Esse povo é ruim. Eu vou pôr pau na cabeça dele. Vou arrebentar eles, porque eles são terríveis. Eu falo uma coisa, eles fazem outra. Então adicionou a lei, não que era para perdurar, porque ele diz: até que viesse o descendente. Então, até que a promessa se cumprisse em Cristo, ele diz: até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então havia uma promessa de alguém que viria com a adição da lei. Deus estabeleceu uma promessa que alguém ia libertar daquela lei, aonde Paulo diz em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Fragrância do conhecimento, abençoado. Você tem que ter esse conhecimento, sentar com uma pessoa e pegar a Bíblia, manejar bem a palavra do Espírito. O cara falou: pô, mas eu vou ficar calado diante de você. Tem que ficar. A fragrância do conhecimento está conosco, não está com você. Porque Deus em Cristo, como eu estou em Cristo, que eu sei quem é Cristo, então eu tenho a fragrância do conhecimento. E eu exalo esse bom perfume, onde as pessoas se sentem bem e dizem: então é por isso. Ele começa a definir a vida dele é transformada, porque vem o conhecimento. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que foi quem? Moisés, que trouxe a lei, e a graça que trouxe Cristo. Assim é, abençoado. Então a lei não foi para nós os gentios, foi para conduzir os judeus em triunfo, e conduziu eles até um tempo, conduziu até que veio o Cristo, que é a promessa, para acabar com ela, para que começasse um outro departamento. Então, o gentio não tem lei, só terminando aí, Tiago, Romanos 2,14. Vamos encerrando. Quando, pois, os gentios, aí está falando de um outro povo, não está falando de judeu, está falando de gentio, que não tem lei, então você e eu não temos que viver a lei, temos que observá-la. Para chegar onde nós estamos foi necessário a lei, ela foi útil, ela foi boa. Agora, nós gentios, não, quando fala tem lei, quer dizer não tem que submeter à lei, não tem que obedecer à lei, procedem por natureza de conformidade à lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Então lei não foi feita para nós, meu irmão. Nós temos que só observar e ver a riqueza de Deus estabelecendo a lei, dando glória ao seu povo, e ver como que Deus conduziu eles, porque a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real, mas tem. Você pela lei, você hoje descobre porque nós estamos aqui pregando essa graça, e porque estamos certos, porque a lei nos afirmava isso. Nós seríamos um povo totalmente diferente. Então, quando forçamos os gentios a viver a lei, estamos de condenar. Nós não podemos levar o povo de Deus a viver a lei, porque entra no mesmo esquema de Pedro. Por isso que Pedro, João e Tiago para nós não tem valor. Quem tem é Paulo. E Paulo castiga ele aí em Gálatas 2, 6 a 9, olha aqui para você ver. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa.
Deus não aceita a aparência do homem. Isso digo, que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, os 12 não acrescentaram nada para Paulo. Porque eles viviam o quê? A lei, eles estavam cheirando lei. Porque eles viveram com Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré veio o quê? Cumprir a lei e os profetas. Está lá em Mateus 5,17. E viveu. Então, quem viveu com Jesus de Nazaré experimentou o quê? E quem está querendo viver como Jesus de Nazaré vai experimentar o quê? A lei. Que não faz parte mais da minha vida, te fermenta. E você vive uma vida má. Então isso digo que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para a circuncisão, o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os judeus. Então ouça aqui, só lendo para os gentios, desculpa, e só isso já dá para você deslumbrar o que é a vontade de Deus. E quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E Pedro, logo abaixo, eu não esqueci de colocar aí, Tiago, conta aí. Só esse, tinha continuidade aí. De repente, Pedro lança a mão, a destra a Tiago, a Paulo, dizendo, você vai para os gentios, com a graça, e nós vamos ficar com os judeus. Daí a pouco embaixo, Pedro é pego por Paulo, tentando judaizar os gentios. Como? Chamando os gentios e ensinando eles a viver a lei. Não é o que nós vimos hoje? Olha, essas igrejas chamadas igrejas não são igrejas, são sinagogas, porque eles pregam a lei. Eles pregam a lei. E por isso mata o povo. Então, é o que Paulo fez, é o que Pedro fez tentando fazer com os gentios, judaizá-los, fazer eles viver a lei, pagar preço, pedir perdão pelo pecado, eliminar algumas comidas que não pode comer, como carne de porco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, segundo os costumes do judaísmo. E Paulo falou, não, eu não aceito isso. Você, Pedro, está de condenar. Você está de condenar. Porque você deu a dessa que você iria para os judeus e eu para os gentios. Então todo gentio tem que ouvir quem? Paulo, judeu, de natureza, mas revelado por Deus a graça. E não ouvir a Pedro, João e Tiago. Por que nós não abrimos as cartas de Pedro, João e Tiago aqui? De vez em quando. Por quê? Porque ela não é o alimento para nós os gentios. Infelizmente ela é morte, ou felizmente ela é morte. Então eu, como sou da vida, eu não posso matar você. Como eu te mato? Mandando você pagar preço, mandando você buscar a Deus, mandando você pedir perdão pelos pecados, levando você à ceia, praticar os dízimos e a oferta, que se você não praticar, você é ladrão. Eu não posso fazer isso. Eu te mato, eu te firo, eu te estrago. Assim é, abençoado? Então, nós temos a fragrância do conhecimento, assim é?